Seguimos viagem nesta tarde política com a análise e avaliação de temas e protagonistas da atualidade, com recurso às três cores do semáforo, verde, vermelho e amarelo. Sinais hoje atribuídos pela Judite França e pelo Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Pode acompanhar-nos em FM, online e também através das redes sociais do Observador. E vamos começar pelo nosso convidado, Miguel Pinheiro, respeitando sempre a hierarquia. Queres finalizar o momento conluio do debate quinzenal com o Primeiro-Ministro? Sim, é um bocadinho... Eu não sou nada antiparlamentar, e de maneira nenhuma, e obviamente que no Parlamento deve haver debates, não é? E deve haver... E nos debates há entusiasmos e arrobos, como é evidente, e isso não tem mal nenhum. Mas o único mal é quando isso se transforma numa coisa um bocadinho ridícula. E aquele momento, o chamado momento conluio, chamei-lhe eu, entre Hugo Soares e Alexandra Leitão, foi um desses momentos um bocadinho jardim de infância. O Hugo Soares diz que há um conluio entre o PS e o Chega. Alexandra Leitão fica desproporcionalmente irritada a dizer-lhe: o senhor não sabe o conceito de conluio. É também uma coisa muito usada nas discussões juvenis, é dizer que a outra pessoa não sabe o significado das palavras, ou não sabe do que está a falar. O senhor não sabe o conceito de conluio. Isso é muito grave. Isso põe em causa a honra de uma bancada. Isso é uma grande vergonha. E depois o Hugo Soares pede a palavra para ler do dicionário Priberan, ou como ele chama, Piriberan, para ler o significado da palavra conluio. Está ali a ler o dicionário e a dizer que vai distribuir às outras bancadas. Antes disso, Pedro Nuno Santos já tinha dito que ia distribuir uns papéis com as coisas que o PS lançou e que este governo inaugurou. Distribuir uns papelinhos. Não é que isto faça muito mal, não é? Não é que isto seja uma coisa horrível e está a democracia em risco. É só ridículo, não é? São só umas figuras ridículas. Mas estão-se a irritar com isto porque alguém usou a palavra conluio. Isso justifica uma apoplexia em que quase é preciso chamar o INEM para ir com um desfibrilhador ajudar os deputados a não terem ali um peripaque. Pronto, achei isto um bocadinho... Eu estava ali a fazer outras coisas e por acaso liguei-me nesse momento e apanhei esse momento, e imagino que vários outros portugueses trabalhadores tenham ficado na mesma situação, em que de repente deixa-me cá ver o que é que está a acontecer ali no Parlamento, e são vários minutos disto. Não foi o André Ventura que fez isto, não é? Não foi o Chega que fez isto, foi os líderes parlamentares do PS e do PSD. Acho que isto diminui um bocadinho a dignidade do Parlamento. Acho que podiam irritar-se com outras coisas, e por isso dou um sinal vermelho a isto, porque as pessoas que viram isto seguramente não ficaram com a melhor impressão do nosso Parlamento. Um episódio expultado pela acusação do líder parlamentar do PSD de que haveria um conluio entre PS e Chega. Meu Deus! Na Assembleia da República, dando como exemplo alguma da legislação, iniciativas legislativas que foram aprovadas no Parlamento. Judite França, tu também queres trazer a este semáforo o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, e tens três cores diferentes para diferentes momentos e protagonistas. Vou distribuir. Eu vou começar por um amarelo ao Governo. Os partidos estavam preparados com temas diferentes para atirar ao Governo, como aliás é suposto e convém num debate quinzenal, mas de facto o Governo tem aqui um calcanhar de Aquiles, talvez mais do que mas o calcanhar de Aquiles que é dominado por números, e esse é muito difícil do Governo ultrapassar, e Pedro Nuno Santos, como é evidente, não deixou passar esse momento em branco, não só na educação, mas também na saúde, e aí Luís Montenegro tem alguma dificuldade em desenvencilhar-se. É verdade que se os números não são confiáveis nesta altura, e o Ministro da Educação admitiu que os números que avançou sobre o número de crianças sem aulas, sem professor a uma disciplina, não eram confiáveis, que de facto não eram verdade, leva-nos a pensar há quanto tempo é que esses números não são confiáveis e não são verdade.
E, portanto, apesar de o Pedro Nuno Santos criticar uma auditoria externa, eu aí concordo, acho que o Governo deve fazer uma auditoria externa para perceber o que é que se passou. Temos um outro momento em que eu aí dou vermelho ao Chega, porque o Chega decidiu falar num país, e estou a citar, assolado pela insegurança e por uma epidemia de droga. Eu acho que André Ventura nunca se coíbe, não é? Não se coíbe, e mesmo que tenha que exagerar muito, não se coíbe, mas é evidente que não há necessidade de fazer este tipo de... Isto é um exagero que leva, de facto, a que as pessoas tenham uma percepção da realidade que pode ser muito pior. E, por fim, dou verde a esta iniciativa do PSD anunciar que vai apresentar uma proposta para corrigir o acesso de estrangeiros não residentes ao Serviço Nacional de Saúde e, de facto, aí acho que no PSD, enfim, avança numa matéria em que, de facto, se percebe que é preciso corrigir este acesso. E Montenegro respondeu a dizer que, uma vez habilitado, então o Governo vai produzir mecanismos de controle e de fiscalização para terminar com esta injustiça. E acho que aqui, de facto, o PSD merece um verde. José França, com a apreciação a este debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e com 3 sinais para 3 momentos diferentes deste debate que contou com a presença de Luís Montenegro. Presença aqui neste semáforo político, hoje, excepcionalmente, o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observatório.